Os caras estão dominando pela bandidagem o Brasil. Agora há pouco, ouvindo um instrutor de tiro, ele falou muito corretamente: o governo brasileiro desarmou as vítimas. A lei do desarmamento desarmou a vítima. E o bandido continua a usar armas cada vez melhores e a chutar a cabeça de pessoas rendidas. E aí, qual é a reação? Nenhuma. Esse rapaz que vocês viram aí morrendo no vídeo é um policial militar. Ele morreu. Ele não está mais aqui para se defender. Ô Fabiano, o que chama atenção nessas ocorrências todas é o trabalho incansável das guarnições de todas as polícias na nossa cidade, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil, mas que todo o trabalho realizado resulta na recuperação da arma, mas infelizmente pode ter sido mais uma vez enxugado gelo, visto que algumas situações têm incomodado não só a sociedade como também a polícia. Poxa, na verdade nós estamos no trabalho, mas eu trabalho de nada, que o nosso trabalho agora não está servindo absolutamente de nada. Então a gente faz essa correria toda aí, porque a gente também não pode cruzar os braços, não pode entregar de mão beijada, mas infelizmente, agora aqui na nossa cidade estamos sendo regidos pela audiência de custódia. Quem tiver interesse pode pesquisar lá, é a resolução 203 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá tá explicando certinho como acontece. Então nesse caso, eu não sei nem dizer pelo fato de ser menor, você já não vai sair. Mas se nós tivermos apresentado aqui um maior, por crimes, né, de maior potencial, seja roubo, estupro, homicídio, ele tem por obrigação, o Estado tem por obrigação de apresentar esse indivíduo em 24 horas, ele tem que ser levado à frente da autoridade judiciária, que é o juiz, na presença do promotor, um advogado particular. Se ele não puder, o Estado tem que constituir um advogado para ele. Essa audiência, ela é unicamente e exclusiva, eu repito, é unicamente exclusiva, para saber como foi a abordagem policial. Como foi desde o momento da abordagem. Então, o que se é debatido ali não é o que ele fez, os danos que ele causou, o crime que ele fez. É como foi a abordagem policial. Como o policial militar o abordou, como foi, para onde ele foi levado, se ele sofreu alguma agressão, se ele foi algemado, se porventura estiver tudo belezinha, como foi aqui na Polícia Civil, se foi feito exame, se foi bem tratado. Essa é a questão. Inclusive nessa audiência é orientado que ele nem esteja algemado. É algo assim que para nós, policiais militares da rua, que estamos aí, como vocês têm sempre acompanhado, estamos aí diuturnamente, né? Frente aí, essa cidade nossa aqui, o índice de criminalidade aqui é muito alto, muitas ocorrências de gravidade. Infelizmente para nós estamos agora algemados, nós estamos algemados. Porque eu não sei se o miserável desse aqui vai chegar lá na audiência e vai dizer se foi agredido. E infelizmente, né, nessa situação, o ônus da prova não cabe a ele que acusa, cabe a nós se defender. É diferente de você, qualquer cidadão comum, se você acusa alguma pessoa de qualquer delito, você tem que provar. Ainda sob pena de ser responsabilizado se não provar. Nós não, ele vai nos acusar na audiência, como já tem policial respondendo. Ele vai nos acusar e isso aí é remetido para o quartel. Nós vamos ter que tomar nosso depoimento e caçar o jeito de provar nossa inocência. Então, se um miserável desse se lesiona lá dentro da cela, eu não sei o que vai acontecer para lá. Nós temos policiais já respondendo, e o pior é que é sempre empurrado em nós um crime de maior potencial, que geralmente já se fala logo em tortura. E quando se fala em tortura, não é só aquela física. Se ele chegar lá e ficar dizendo, me ameaçaram, não sei o que, nós ainda entramos em tortura física. É uma pena muito grave para nós. Então, psicológica, né? A tortura psicológica. Então é algo assim que foi uma inversão de valores absurda, é algo para nós que marcou na polícia. Infelizmente isso não é só aqui, isso é no país todo. Isso é um tratado internacional americano, não sei aonde, que isso é o direitos humanos, que não tem o que fazer. Então, para frear a gente, frear o trabalho policial, eles ficam pegando esses tratados de fora e põe no Brasil. Só que você não vê ninguém, absolutamente ninguém, fazendo tratado nenhum para saber como é que estão as vítimas de ontem. Se tiverem seus objetos devolvidos, se estão sofrendo algum tipo de trauma, isso aí é normal. Por direitos humanos isso é normal. O anormal é esse cidadão que está aqui, que para eles é vítima de uma sociedade opressora. A culpa são de nós. É do cidadão que trabalha, é nós que somos opressores, eles não, eles são os coitados. Esse roubo de ontem, para você ter uma ideia, você vê, fizeram um roubo, subtraíram lá, roubaram aquele monte de mulher que são um bando de covarde, foram roubar só mulher, depois já foram no distribuidor e roubaram um monte de bebida que é para comemorar. Levaram lá 3 motos, vários celulares e ainda foram comemorar. E ainda entraram numa residência e de posse de arma de fogo em punho, colocaram essa arma contra uma criança de 3 anos de idade no chão. Para você ver, para não acontecer nada, se uma arma dessa dispara. Você vê o juízo que tem um moleque desse, um inútil desse aí. Então eles não estão nem aí, você apresenta ele, daqui a pouco ele está dando risada, ele sabe que vai ficar impune. Infelizmente. Nossa.
Mais um pouquinho. E a praia inteira assim. Segurança não deve ser sensação de segurança. Tem que existir segurança. E não tem um policial aqui na praia. É porque o pessoal sabe que se roubar, o pau vai comer. Vai preso e depois não sai. Aqui não tem negócio de preso, igual eu tô vendo a polícia no Brasil o tempo todo falando. Já prendeu bandido 8 vezes e o cara tá matando, roubando, estuprando, sequestrando, fazendo jabaquato, não acontece nada. Enquanto a Olimpíada não começa, o Rio de Janeiro vai convivendo com o terror cotidiano. Ontem à noite, perto de uma estação de metrô, no bairro do Estácio, esse terror se materializou de uma forma cruel para a família da dona de casa Cristiane Andrade. Ela foi assaltada e, como não tinha dinheiro para entregar, o ladrão decidiu esfaqueá-la 2 vezes no pescoço e fugiu. A filha dela se desesperou, saiu correndo, gritando, pedindo socorro. Um taxista ajudou, levou Cristiane para o hospital. Médicos tentaram uma cirurgia, mas ela morreu. Tinha 46 anos de idade e a filha, que testemunhou tudo isso que eu disse aqui, tem 7 anos. O bairro do Estácio, onde se deu essa tragédia, não vai ter nenhum evento olímpico. Meu Deus do céu. Quem foi que fez isso? Foi o povo que subiu, eu não tenho nem com gel. Eu vou deixar o seu Cadê teus... Gente, tô nervoso aqui. Calma, irmão, calma. Não, deixa ela, teu rapaz, deixa ela vir. Calma, meu amor, ela vai ficar bem, meu amor. Céu, cara. Dá uma moral aí, dá uma moral aí. Ela tá com a faca aqui, ó. Ela tá com a faca aqui, cara. Mentira. Salva minha mãe. Salva minha mãe. Vai lá, Mentira. Mata a polícia. Direitos humanos é o cacete! Não é brincadeira, mata a polícia, hein? Olha aqui, tá aí. Meu Deus do céu, Berg. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no posto do Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você já é o presidente? Não vou. Quem decide a presidência não é a presidência não é o presidente da casa. Quem decide é o líder do respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política humana, é só para humanos direitos, não para vagabundos, marginais que vivem às costas do governo. Defesa de presidiário. Os presídios brasileiros são uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me deixando, parabéns, estão me promovendo. Não. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou! O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua
opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Se tivessem mais punições nos casos de abordagem policial que acabem em morte, mais investigações, que isso diminuiria. O senhor acredita nisso? Eu vou ter que perder a paciência. Esses canalhas, ok? Tentam, com esse tipo de política, aumentar o número de mortes de inocentes no nosso país. E nós queremos diminuir o número de mortes de inocentes e, se for o caso, aumentar o número de mortes de bandidos. O relatório também critica o auto de resistência, uma autorização para a polícia para matar durante essas abordagens. Esses canalhas tinham que ensinar, na prática, como o policial militar tem que agir. O policial vai ter que decidir entre reagir e ir para a cadeia ou não reagir e ir para o cemitério. Esse pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando muito, isso pode levar a óbito um bandido de tanto rir dos idiotas que defendem eles mesmos com esse tipo de medida. Para você, no mundo ideal, como seria a polícia no Brasil? Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir, se for o caso, com violência. E se for o caso, matando, como é a polícia americana. Eu sou policial em São Paulo, bastante polêmica, que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. O vagabundo, respeitando o policial, não vai virar esse tipo de ações, pode ter certeza. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passível de ser punido. Tem que ser assim. Caso contrário, cada vez mais o pessoal vai mudando o nível, começa a roubar lá embaixo, até que começa a roubar a Petrobras para Dilma apoiando. Para ter o nosso momento de lazer. Pô, vamos parar para pensar que segurança não é sensação de segurança, é você ter certeza de que você está seguro. Então, sem mimimi, direitos humanos é o caralho. Essa porra é direito dos humanos. A diferença de roubo para latrocínio é acertar o tiro. Falta no Brasil é pena de morte, é prisão perpétua e trabalho forçado. E acabar com esses sem vergonhas da polícia de humanos que só defende vagabundo do nosso país. Muito obrigado, presidente. Você já deve estar sabendo que o Ministério Público quer indiciar o cunhado da Ana Hickman, Gustavo Correia, por homicídio doloso, onde existe a intenção de matar. Você não tem mais nem o direito de se defender. Não faz isso com a sua vida. E aí ele falava assim, realmente eu não tenho passagem pela polícia, eu nunca fiz nada, mas ela desgraçou. Ele ia te matar. Aqui na roupa, ele queria acabar com você. Não é que ele foi para qualquer outra parte, ele foi para sua cabeça. Eu estava apagada, mas eu escutava tudo, eu escutava os xingamentos, eu escutava tudo. E eu escutei, eu levantei com um estrondo, com um quente no meu rosto. Tão forte. E no que eu levantei, eu vejo minha cunhada levantando do meu lado e correr. E eu me viro para trás e vejo meu cunhado avançando em cima dele, segurando a arma. E só gritando, corre. Eu quero que você reflita comigo. São quase 70 mil assassinatos por ano. Para te apoiar sempre, confiando em Deus que isso vai acabar logo. Te amo mais do que tudo. Ou seja, não basta, né, a cunhada do rapaz ter sido ameaçada de morte, passar por uma situação dessa, ele ainda é acusado de ser de homicídio doloso. Ele não fez nada de errado. Ele fez a única coisa que poderia fazer. Ele também podia ter tomado um tiro, ter morrido. A gente sabe que a pessoa que foi lá foi para matar. Ele tinha mais 5 balas no bolso, disse Giovanni. Mas o Ministério Público entende que foram dados 3 tiros na nuca do cara. Você vai contar quantos tiros você deu numa situação desesperadora dessa? O cara quer te matar, porra! Quer matar a tua família, o que você vai fazer? Não, se eu der outro aí, o Ministério Público vem atrás de mim. Você não tem o direito de se defender. Aí diz aqui, se o Gustavo não tivesse dado aquele pulo na hora, o homem podia ter continuado atirando. Ele só não terminou porque o Gustavo nos salvou. Se Deus não tivesse dado coragem ao Gustavo, que é um homem que nunca teve uma atitude como essa, nós todos estaríamos mortos. Eu tinha certeza que ia morrer,
Que homem em sã consciência, vendo as pessoas que ele ama sendo alvejadas, não ia tomar essa atitude? Ou ia assistir de camarote e todo mundo morrer? E agora a gente é culpado? A gente que buscou por isso? Ele não é culpado, ele é o meu herói. Ele salvou a minha vida, diz a Ana Rita. Eu acho bom pensarem bem no que estão fazendo, porque estão enlouquecendo a minha família. Esse é o país em que nós vivemos. Aqui é o poste que atropela o cachorro. Tá tudo louco, tá tudo ao contrário. Como eu disse no vídeo passado, se nós não mudarmos a cabeça das pessoas, porque aqui só o que tem vez é bandido. Discurso de ódio é você dizer que ama Cristo, dizer que é contra o aborto, dizer que é contra bandido, de ter o direito de poder se defender, de ter o direito de ter a legítima defesa. Então aqui você pega aqui, por exemplo, baile de favela, 117 milhões de visualizações, 968 mil pessoas. Você pode perceber a cultura do estupro nesses clipes mais nojentos de funk. É sempre aquele camarada que chega na favela com um carrão para festa de traficantes, onde tem diversas meninas. É muito difícil você entender que ninguém ouve essa música porque acha divertido. Ouve essa música porque ela cria uma situação onde o sexo é absolutamente que se foda, onde os valores morais são completamente destruídos. É difícil compreender, porque música não tem isso. Essa é a verdadeira cultura do estupro, que a própria esquerda criou, né? E agora culpa toda a sociedade, todas as pessoas, por causa disso. Essas pessoas que compõem o funk, é como elas percebem a realidade. A realidade delas é um lixo. Vivem no meio da favela e tentam perversamente dizer, não, isso não é favela, isso é uma comunidade. No meio do esgoto, não, isso não é um esgoto, isso é uma paisagem diferente. No meio ao abandono total, não, nós vamos mandar aí alguns agentes de saúde. No meio do foco da dengue, não, é porque faltou dinheiro para o combate da Zika. Desculpe se seu filho vai nascer com microcefalia. Um povo absolutamente abandonado, que é tratado como bicho, responde como se fosse bicho, responde como se fossem bestas, bestializados. E é através da cultura do povo que você vê o quão bestializados eles são. O nosso país figura entre o pior índice de educação do mundo, talvez um dos piores índices de educação do mundo. O nosso governo é talvez um dos mais corruptos da história moderna atual. Eu minto se eu digo que o povo brasileiro é um povo assassino, bandido e burro. Eu minto. Você não muda a cabeça das pessoas, acabou. Não adianta eleger quem quer que seja, não adianta. É esse trabalho que nós fazemos aqui, que talvez tenha alguma chance. Talvez. A mentalidade de seguir as coisas mais imbecis, mais ignorantes, que você vê aqui nesse YouTube mesmo. Você fala, não é possível que as pessoas estão vendo isso, não é possível que as pessoas estão ouvindo isso, não é possível que uma porra dessas é considerada arte. Não é possível um negócio desse. E ainda assim é exatamente desse jeito. E você se sente vivendo em uma Matrix. Está dentro de um mundo surreal. Estude, amigo, estude. Você é a esperança que nós temos. Inocência. Então, se um miserável desse se lesiona lá dentro da cela, eu não sei o que vai acontecer para lá. Nós temos policiais já respondendo, e o pior é que é sempre empurrado nós num crime de maior potencial, que geralmente já se fala logo em tortura. E quando se fala em tortura, não é só aquela física. Se ele chegar lá e ficar dizendo, me ameaçaram, não sei o que, nós ainda entramos em tortura física. É uma pena muito grave para nós. Então, psicológica, né? A tortura psicológica. Então é algo assim que foi uma inversão de valores absurda. É algo para nós que marcou na polícia. Infelizmente isso não é só aqui, isso é no país todo. Isso é um tratado internacional americano, não sei aonde. Que isso é o direitos humanos, que não tem o que fazer. Então, para frear a gente, frear o trabalho policial, eles ficam pegando esses tratados de fora e põe no Brasil. Só que você não vê ninguém, absolutamente ninguém, fazendo tratado nenhum para saber como é que estão as vítimas de ontem.
se tiverem seus objetos devolvidos, se estão sofrendo algum tipo de trauma, isso aí é normal. Por direitos humanos isso é normal. O anormal é esse cidadão que está aqui, que para eles é vítima de uma sociedade opressora. A culpa são de nós. É do cidadão que trabalha, é nós que somos opressores, eles não, eles são os coitados. Esse roubo de ontem, para você ter uma ideia, você vê, fizeram um roubo, subtraíram lá, roubaram aquele monte de mulher que são um bando de covarde, foram roubar só mulher. Depois já foram no distribuidor e roubaram um monte de bebida que é para comemorar. Levaram lá 3 motos, vários celulares, então ainda foram comemorar. E ainda entraram numa residência e de posse de arma de fogo em punho, colocaram essa arma contra uma criança de 3 anos de idade no chão. Para você ver, para não acontecer nada, isso é uma arma dessa dispara. Você vê o juízo que tem um moleque desse, um inútil desse aí. Então eles não estão nem aí, você apresenta ele, daqui a pouco ele está dando risada, ele sabe que vai ficar impune. Infelizmente. Mais um pouquinho. E a praia inteira assim. Segurança não deve ser sensação de segurança, tem que existir segurança. E não tem um policial aqui na praia. É porque o pessoal sabe que se roubar, o pau vai comer, vai preso e depois não sai. Aqui não tem negócio de preso, igual eu tô vendo a polícia no Brasil o tempo todo falando. Já prendeu bandido 8 vezes, o cara tá matando, roubando, estuprando, sequestrando, fazendo jabaquara, que não acontece nada. Enquanto a Olimpíada não começa, o Rio de Janeiro vai convivendo com o terror cotidiano. Ontem à noite, perto de uma estação de metrô, no bairro do Estácio, esse terror se materializou de uma forma cruel para a família da dona de casa Cristiane Andrade. Ela foi assaltada e, como não tinha dinheiro para entregar, o ladrão decidiu esfaqueá-la 2 vezes no pescoço e fugiu. A filha dela se desesperou, saiu correndo, gritando, pedindo socorro. Um taxista ajudou, levou Cristiane para o hospital. Médicos tentaram uma cirurgia, mas ela morreu. Tinha 46 anos de idade e a filha, que testemunhou tudo isso que eu disse aqui, tem 7 anos. O bairro do Estácio, onde se deu essa tragédia, não vai ter nenhum evento olímpico. Meu Deus do céu, quem foi que fez isso? Foi o povo escurinho, eu vai querer nem Rogel. Eu vou deixar pra você depois, esse vagabundo! Cadê teus... Gente, eu tô nervoso aqui. Calma, irmão, calma. Não deixa ela... de morte, passar por uma situação dessa, ele ainda é acusado de ser de homicídio doloso. Ele não fez nada de errado, ele fez a única coisa que poderia fazer. Ele também podia ter tomado um tiro, ter morrido. A gente sabe que a pessoa que foi lá foi para matar, ele tinha mais 5 balas no bolso, disse Giovanni. Mas o Ministério Público entende que foram dados 3 tiros na nuca do cara. Você vai contar quantos tiros você deu numa situação desesperadora dessa? O cara quer te matar, porra! Quer matar a tua família, o que você vai fazer? Não, se eu der outro aí, o Ministério Público vem atrás de mim. Você não tem o direito de se defender. Diz aqui, se o Gustavo não tivesse dado aquele pulo na hora, o homem podia ter continuado atirando. Ele só não terminou porque o Gustavo nos salvou. Se Deus não tivesse dado coragem ao Gustavo, que é um homem que nunca teve uma atitude como essa, nós todos estaríamos mortos. Eu tinha certeza que ia morrer. Que homem em sã consciência, vendo as pessoas que ele ama sendo alvejadas, não ia tomar essa atitude? Ou ia assistir de camarote todo mundo morrer? E agora a gente é culpado? A gente que buscou por isso? Ele não é culpado, ele é o meu herói. Ele salvou a minha vida, diz a Ana Rita. Eu acho bom pensarem bem no que estão fazendo, porque estão enlouquecendo a minha família. Esse é o país em que nós vivemos. Aqui é o poste que atropela o cachorro. Tá tudo louco, tá tudo ao contrário. Como eu disse no vídeo passado, se nós não mudarmos a cabeça das pessoas, porque aqui só o que tem vez é bandido. Discurso de ódio é você dizer que ama Cristo, dizer que é contra o aborto, dizer que é contra bandido, de ter o direito de poder se defender, de ter o direito de ter a legítima defesa. Então aqui você pega aqui, por exemplo, baile de favela, 117 milhões de visualizações, 968 mil pessoas. Você pode perceber a cultura do estupro nesses clipes mais nojentos de funk. É sempre aquele camarada que chega na favela com um carrão para festa de traficantes, onde tem diversas meninas.
É muito difícil você entender que ninguém ouve essa música porque acha divertido. Ouve essa música porque ela cria uma situação onde o sexo é absolutamente que se foda, onde os valores morais são completamente destruídos. É difícil compreender, porque música não tem isso. Essa é a verdadeira cultura do estupro, que a própria esquerda criou, né? E agora culpa toda a sociedade, todas as pessoas, por causa disso. Essas pessoas que compõem o funk, é como elas percebem a realidade. A realidade delas é um lixo. Vivem no meio da favela e tentam perversamente dizer, não, isso não é favela, isso é uma comunidade. No meio do esgoto. Não, isso não é um esgoto, isso é uma paisagem diferente. No meio ao abandono total. Não, nós vamos mandar aí algum... Então, com esse tipo de política, aumentar o número de mortes de inocentes em nosso país. E nós queremos diminuir o número de mortes de inocentes e, se for o caso, aumentar o número de mortes de bandidos. O relatório também critica o auto de resistência, uma autorização para a polícia para matar durante essas abordagens. Esses canalhas tinham que ensinar na prática como o policial militar tem que agir. O policial vai ter que decidir entre reagir e ir para a cadeia ou não reagir e ir para o cemitério. Se o pessoal da Anistia, se um dia eu tiver um mandato presidencial, vocês não vão mais interferir na nossa vida interna aqui no nosso país. O marginal só respeita o que ele teme. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabana ou abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando muito, isso pode levar a óbito um bandido de tanto rir dos idiotas que defendem eles mesmos com esse tipo de medida. Para você, no mundo ideal, como seria a polícia no Brasil? Temos que dar retaguarda jurídica para o policial militar poder agir, se for o caso, com violência. E se for o caso, matando, como é a polícia americana. Sou policial em São Paulo, bastante polêmica, que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. O vagabundo, respeitando o policial, não vai virar esse tipo de ações, pode ter certeza. Eu tenho um projeto aqui na Câmara, se alguém está roubando uma bicicleta, se eu atirar naquele vagabundo, eu não respondo por crime nenhum. Eu não sou mais passível de ser punido. Tem que ser assim. Caso contrário, cada vez mais o pessoal vai mudando o nível, começa a roubar lá embaixo, até que começa a roubar a Petrobras para Dilma apoiando. Para ter o nosso momento de lazer. Pô, vamos parar para pensar que segurança não é sensação de segurança, é você ter certeza de que você está seguro. Então, sem mimimi, direitos humanos é o caralho. Essa porra é direito dos manos. A diferença de roubo para latrocínio é acertar o tiro. Falta no Brasil é pena de morte, é prisão perpétua e trabalho forçado. E acabar com esses sem vergonhas da polícia de humanos que só defende vagabundo do nosso país. Muito obrigado, presidente. Você já deve estar sabendo que o Ministério Público quer indiciar o cunhado da Ana Hickman, Gustavo Correia, por homicídio doloso, onde existe a intenção de matar. Você não tem mais nem o direito de se defender. Não faz isso com a sua vida. E aí ele falava assim, realmente eu não tenho passagem pela polícia, eu nunca fiz nada, mas ela desgraçou. Ele ia te matar. A queima-roupa. Ele queria acabar com você. Não é que ele foi pra qualquer outra parte, ele foi pra sua cabeça. Eu tava apagada, mas eu escutava tudo, eu escutava os xingamentos, eu escutava tudo. E eu escutei, eu levantei com um estrondo, com um quente no meu rosto. Tão forte. E no que eu levantei, eu vejo minha cunhada levantando do meu lado e correr. E eu me viro pra trás e vejo meu cunhado avançando em cima dele, segurando a arma. E só gritando, corre. Eu quero que você reflita comigo. São quase 70 mil assassinatos por ano. Para te apoiar sempre, confiando em Deus que isso vai acabar logo. Te amo mais do que tudo. Ou seja, não basta, né, a cunhada do rapaz ter sido ameaçada. Os caras estão dominando pela bandidagem o Brasil. Agora há pouco, ouvindo um instrutor de tiro, ele falou muito corretamente: o governo brasileiro desarmou as vítimas. A lei do desarmamento desarmou a vítima. E o bandido continua a usar armas cada vez melhores e a chutar a cabeça de pessoas rendidas. E aí, qual é a reação? Nenhuma. Ai, meu Deus, sério?
policial militar. Ele morreu. Ele não está mais aqui para se defender. O Fabiano, o que chama atenção nessas ocorrências todas é o trabalho incansável das guarnições de todas as polícias na nossa cidade, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e a Polícia Civil, mas que todo o trabalho realizado resulta na recuperação da arma, mas infelizmente pode ter sido mais uma vez enxugado gelo, visto que algumas situações têm incomodado não só a sociedade como também a polícia. Ô Chico, na verdade nós estamos no trabalho, mas eu trabalho de nada, que o nosso trabalho agora não está servindo absolutamente de nada. Então a gente faz essa correria toda aí, porque a gente também não pode cruzar os braços, não pode entregar de mão beijada, mas infelizmente, agora aqui na nossa cidade estamos sendo regidos pela audiência de custódia. Quem tiver interesse pode pesquisar lá, a resolução 203 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e lá tá explicando certinho como acontece. Então nesse caso, eu não sei nem dizer pelo fato de ser menor, você já não vai sair. Mas se nós tivermos apresentado aqui um maior, por crimes, né, de maior potencial, seja roubo, estupro, homicídio, ele tem por obrigação, o Estado tem por obrigação de apresentar esse indivíduo em 24 horas, ele tem que ser levado à frente da autoridade judiciária, que é o juiz, na presença do promotor, um advogado particular. Se ele não puder, o Estado tem que constituir um advogado para ele. Essa audiência, ela é unicamente e exclusiva, eu repito, é unicamente exclusiva, para saber como foi a abordagem policial. Como foi desde o momento da abordagem. Então, o que se é debatido ali não é o que ele fez, os danos que ele causou, o crime que ele fez. É como foi a abordagem policial. Como o policial militar o abordou, como foi, para onde ele foi levado, se ele sofreu alguma agressão, se ele foi algemado, se porventura estiver tudo belezinha, como foi aqui na Polícia Civil, se foi feito exame, se foi bem tratado. Essa é a questão. Inclusive nessa audiência é orientado que ele nem esteja algemado. É algo assim que para nós, policiais militares da rua, que estamos aí, como vocês têm sempre acompanhado, estamos aí diuturnamente, né? Frente aí, essa cidade nossa aqui, o índice de criminalidade aqui é muito alto, muitas ocorrências de gravidade. Infelizmente para nós estamos agora algemados, nós estamos algemados. Porque eu não sei se o miserável desse aqui vai chegar lá na audiência e vai dizer se foi agredido. E infelizmente, né, nessa situação, o ônus da prova não cabe a ele que acusa, cabe a nós se defender. É diferente de você, qualquer cidadão comum, se você acusa alguma pessoa de qualquer delito, você tem que provar. Ainda sob pena de ser responsabilizado se não provar. Nós não, ele vai nos acusar na audiência, como já tem policial respondendo. Ele vai nos acusar e isso aí é remetido para o quartel. Nós vamos ter que tomar nosso depoimento e caçar o jeito de provar nossa... Deixa ela, rapaz, deixa ela aqui, hein? Calma, meu amor, ela vai ficar bem, meu cara. Dá uma moral aí, dá uma moral aí. Ela tá com a faca aqui, ó, ela tá com a faca aqui, cara. Mentira, mentira. Salva minha mãe. Salva minha mãe. Vai lá, Mentira. Mata a polícia. Direitos humanos é o cacete! Não é brincadeira, mata a polícia, hein? Olha aqui, tá aí, meu Deus do céu, Berg. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá no Poço, Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Então você só é o presidente? Não vou. Quem decide a presidência a presidência não é o presidente da casa. Quem decide é o líder do respectivo partido. E o Eduardo da Fonte garantiu, caso caiba ao meu partido, eu seria o candidato do mesmo. Olha só, buscar a redução da moralidade penal, uma política de planejamento familiar, buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Armamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados, tá ok? Lutar uma maneira para legítima defesa, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política humana, é só para humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo.
defesa de presidiário. Os presídios brasileiros são uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa e vida boa. Mas eu acho, quem estupra, sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer. E não para ir para colônia de férias. Olha aqui o cartaz. Eu estou me deixando, parabéns, estão me promovendo. Não. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles fodem nós a vida toda. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa. E tem que se fuder, acabou! O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Se tivessem mais punições nos casos de abordagem policial que acabem em morte, mais investigações, que isso diminuiria. O senhor acredita nisso? Eu vou ter que perder a paciência. Esses canalhas, ok?